Queridos, sem delonga nenhuma, deixa eu ler um texto da palavra do Bom Mestre, para a gente meditar com muita precisão. Um texto da palavra do Bom Mestre, que está no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 8. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 8. Quem faz parte do grupo do Glória a Deus e Aleluia aqui? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos. Versículo 8 também, capítulo 8, versículo 8, versículo 9, 10, 11, 12 e parou. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 8, diz assim, queridos: depois soltou uma pomba. Soltou o quê? Quantas pombas? Uma o quê? Ok. A ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé. E voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. As águas estavam à face de toda a terra. De toda a terra. Você vai entender porque eu estou pedindo para você repetir isso. De toda a terra. E Noé, estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Versículo 10. E esperou ainda outros 7 dias. Quantos dias? E tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias. Quantos dias? E enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E mesmo sem entender quase nada, diga amém. Queridos, queridas, servos e servas do Altíssimo, toda atenção é pouca. O texto que ora acabamos de ler requer muita diligência para entendermos. Muita. Se você observar bem, amado, amada, nós lemos concernente às águas do dilúvio. Eu não sei se você sabe, mas se não sabe, eu sei. Se eu sei, eu te digo. E eu te digo que sei porque a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz o seguinte: que houve uma destruição cosmocrática. A Bíblia diz que o mundo, todo o cosmos, um dia foi destruído por um dilúvio. A ciência moderna está brigando, não sei se você acompanhou, está acompanhando. Os internautas navegam e dizem que houve um dilúvio, mas o dilúvio foi só naquela região. Satanás vai enganar os capetas no inferno, porque está escrito que foi toda a terra. Se a Bíblia diz que foi toda a terra, então foi toda a terra. Entre o que diz os cientistas, que não sabe nem se o pai dele é o pai dele mesmo. Vai saber o que aconteceu há não sei quantos anos atrás. Não porque eu descobri o quê?
Eu encontrei um certo dia um cientista dentro do avião, diz ele que era cientista, e ele descobriu que era crente, e ele disse, me prove que Deus existe. Eu digo, se vire você para me provar que ele não existe. Comigo mesmo, tem algum problema, destaque, tem problema é ele, não eu. Eu não creio que Deus existe, problema seu. Não é. Então, entre o que diz a ciência e o que diz a Bíblia, eu, Abílio Silva Santana, fico com o que diz a Bíblia. Senhores, eu acredito tanto nas Escrituras. Senhores, eu acredito tanto na palavra dita nos céus, crida na terra, temida e respeitada no inferno. Eu acredito tanto no que diz esses 66 livros. Deixa quieto. Acredito tanto no que diz esses 66 livros, que aqui há uma história que eu creio. Creio por uma questão de fé. Que não tem nem lógica. E fé não arranja lógica. Até porque fé, ou seja, milagre, não se explica. Se tiver explicação, não é milagre. Por exemplo, olha o que diz a Bíblia. Peraí que eu volto para o dilúvio já já. Mas olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Jonas, que o profeta Jonas, foi engolido por uma grande baleia, dependendo da tradução. Em outra tradução diz que foi um grande peixe. Eu creio. E quem é marujo sabe que baleia de grande só tem aquele copão. A garganta de uma baleia não passa. A garganta de uma baleia é um nada. Não dá para passar um homem ali. E como que a baleia engoliu? Não sei. Eu sei que a Bíblia diz, se a Bíblia diz, meu amigo, eu vou sair por aí dizendo foi uma baleia. E lhe digo mais. A Bíblia não diz que foi uma baleia? Eu creio. E se a Bíblia dissesse o contrário, foi Jonas que engoliu a baleia, eu pregava. Mas como que o homem engolia a baleia? Eu digo, rapaz, me deixa, me largue, me solte, está escrito. Então, toda a terra foi demolida por um devastador, demolidor dilúvio. Escuta isso. Segundo a Bíblia, a barca noélica navegara 7 meses. Isso não é segundo historiador, é segundo a Bíblia. 7 meses. Quantos meses? 7. Viu, irmã? Irmã, 7 meses. Eu quero crer que a barca noélica passou pelo Brasil. Vai por cima. Quero crer que a barca noélica deve ter passado pela minha querida Bahia. Passou. Passou pelo Muniz Ferreira, terra dos meus pecados. Passou pelo Recife, Olinda. Olha aí. Fala, pernambucana. Passou pela Argentina, Buenos Aires. É uma crença minha, porque a barca ia à deriva. Sete meses depois, senhores, olhe para mim aqui, senão você não vai entender nada. 7 meses depois, Noé soltou uma pomba, que é o que a gente leu. E a Bíblia diz que quando Noé soltou a pomba, ele tinha um único intento. O intento de saber se as águas tinham baixado. E por que será que Noé pegou uma pomba
para fazer essa experiência? Pensas tu que, ornitologicamente falando, ou dentro do mundo ornitólogo, que é a ciência que cuida das aves, será que só tinha uma pomba, não tinha pacacapim, não tinha pardal, não tinha assanhaço, não tinha quero-quero, não tinha bem-te-vi, não tinha espanta-boiada? Será que não tinha um caboclinho? Será que não tinha beija-flor? Será que não tinha anum? Será que não tinha? Tinha só pomba! Ele não pegou um curió, um pardal. Por que será que Noé pegou uma pomba? Se segundo a Carta Magna, dentro da arca tinha um casal de cada animaria de toda a face da terra. Senhores, o velho Noé não pegou nenhuma outra ave, e sim uma pomba, a priori, porque pomba, para quem não sabe, ela só alça voo se porventura ela tiver convicção de que há lugar aonde pousar. Senão ela finge que vai, mas não vai. Ela só alça voo já vendo aonde vai pousar. Se ela não perceber, e tem mais, a pomba tem um faro. A ornitologia deixa bem claro que o faro da pomba é equivalente a um cachorro perdigueiro. Aí diz a Bíblia que Noé soltou a pomba por 3 vezes. Olhe para mim, senão você não vai entender nada. A Bíblia diz que Noé soltou a pomba por 3 vezes. Quantas vezes? Fraco. Quantas vezes? A primeira vez havia um intento objetivo, para ver se as águas tinham minguado, tinha agachado, tinha abaixado. Soltou a pomba e a Bíblia diz que ela foi e voltou logo. Está escrito por quê? Porque não havia lugar para a planta dos seus pés. Logo é logo, gente. Logo é logo. Não é foi, demorou, logo é logo. O que é logo? Já. O que é já? Agora. Ela fez isso, ó. Por quê? Porque Noé soltou. Se larga aqui na mão, aqui, ó, ela não alça voo. É que Noé soltou. Chegou na janela, ó. Ela foi, só fez a curva. Noé meteu a mão e colocou para dentro da arca. E por que ela voltou logo? Porque não achou lugar para a planta dos seus? Toda a terra estava coberta de? Toda a terra estava coberta de? Água. Toda a terra. Toda a terra. Diz para alguém aí que foi toda a terra. Aí a Bíblia diz que Noé esperou 7 dias, queridos. Quantos dias, amados? 7 dias. Olha para mim, senão você não vai entender a mensagem. E soltou a pomba. E quando a Bíblia diz a pomba, não é uma das.
pombas, é a pomba. Gozado que na primeira viagem, pastor Laí, a pomba foi e voltou logo. E logo é logo, já, imediato. Já na segunda viagem, a pomba saiu de manhã e nós lemos que ela voltou à tarde. Na primeira nem demorou, na segunda demorou um pouco. Saiu de manhã e voltou à? E quando ela voltou à tarde, Noé percebeu que no bico da pomba havia uma folha de oliveira. Não se esqueça desta folha de oliveira. Quando Noé estende a mão, ela pousa na mão noélica, ele vai no bico e tira do bico da pomba. Olhe para mim aqui. Uma folha de oliveira. Por que será que no meio de tantas folhas na terra, ela vai e traz justamente a folha de oliveira? E a minha Bíblia, a vossa Bíblia diz assim: e conheceu Noé. Conheceu quer dizer, teve conhecimento. E conheceu Noé que as águas tinham. E por que conheceu Noé que as águas tinham baixado? Porque da folha de oliveira. Aquela folha de oliveira era um sinal da terra. Sinal da terra. A minha Bíblia, a vossa Bíblia diz, queridos, que Noé esperou 7 dias mais. Alguém me ouve? Diga amém. Amém. Noé esperou 7 dias mais, queridos. E solta a mesma pomba. Lá vai ela fazendo a sua terceira viagem. Noé. Jafé, sim pai, vem cá, olha. Parece que era uma despedida, porque ela ia, vinha, olhava. Parece que era uma despedida. E a minha Bíblia, a vossa Bíblia diz, senhores, olha para mim aqui. Ei, a minha Bíblia, a vossa Bíblia diz que na terceira viagem, alguém me ouve, queridos? Amém. Alguém me ouve, amados? Amém. A Bíblia diz que na terceira viagem, ela não voltou mais à arca. Foi isso que a gente leu. Na primeira viagem ela foi e voltou logo. Na segunda demorou um pouquinho, mas voltou de tarde. Com a folha de oliveira, sinal da terra. Na terceira viagem ela foi e não voltou mais. Quem sabe de tardezinha está Noé. Meu filho amado, sim pai. Vai lá no compartimento de cima, vê se ela não entrou lá por cima. Não, pai, não entrou. Mas quem sabe vem amanhã, não é? É, pai. Espera um dia, ela não vem. 2 ela não vem. Querida, 3 ela não vem.
4 e a pomba não vem. 5 dias, deixa eu adiantar por conta do tempo. Ó, 1 mês e a pomba não vem. Uma fera matou a pomba? Não, ela era a única a voar, não tinha mais nada. Só tinha mortos. Só ela, nada matou ela. Toda a comida do mundo era só para ela. Se o velho Noé estivesse esperando-a, estaria esperando até agora. Porque segundo a carta magna, na 3ª viagem, ela não voltou mais. Antes que eu entre no corpo do sermão que me deu o Raboni da Galileia, antes que eu fale o que me disse o filho mais velho da irmã Maria, esposa do carpinteiro, seu Zé de Nazaré. Três aves. Eu disse? Representam as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Segundo o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, o próprio Jeová bradou e disse: eu, como a águia, protejo-vos, ó Israel. O próprio Jeová disse que uma das aves representa a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E não é palavra de Moisés, não é palavra de Arão, não é palavra do segundo sumo sacerdote Eleazar, filho de Arão. Não, senhoras e senhores, palavra do próprio Jeová. Ele disse: a águia me representa. E nenhuma ave poderia representar tão bem a primeira pessoa da Santíssima Trindade, tanto quanto a águia. Primeiro que acima da águia, nada. No mundo ornitólogo, no mundo das aves, a águia, ela é a rainha das aves. Ok. A segunda pessoa da Santíssima Trindade também é representada por uma ave. A galinha, que é uma ave, representa Jesus Cristo. Pastor Abílio, pegue leve você. Quer brigar, vai brigar com Jesus. Foi ele quem disse: Jerusalém, Jerusalém, oh Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer com vós outros como a galinha faz com seus pintinhos. E nenhuma ave poderia representar tão bem a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nenhuma poderia representar tão bem tanto quanto Sua Majestade a galinha. Como assim, pastor? Sou da roça. Nasci na roça. Nasci na Fazenda Lopes, no pé do matador do gado. Dona Engraça foi chamada às pressas, veio com fifó na mão, porque nessa época lá na nossa região não tinha energia. Ela veio com fifó na mão, colocou a mão na barriga de uma moça de 19 anos de idade, Dona Dalvinha, que era minha mãe. Disse: vai nascer e vai nascer agora. E Dona Engraça me pegou, foi ali que eu nasci. Nasci no mato, na roça. Então eu sei o que é criar galinha. Não é como hoje, chega no supermercado e já tem pronta. Não! Antigamente quem quisesse comer galinha tinha que acordar no mínimo 5 horas da manhã. Por quê? Porque a galinha solta ninguém pega.
Pode ser cachorro de caça, perdigueiro. Ela dá o drible da vaca, ela entra no meio do cipó caboclo, ela vai por cima do mandacaru, e cachorro não encosta em mandacaru porque fura. Entendesse? Quem quisesse comer galinha tinha que acordar 5 horas para ir de ponta de pé no puleiro e pegar ela no puleiro dormindo, antes do cantar do galo, porque depois que galo canta, galinha bate asa e voa. E a tarefa de pegar galinha era para mim. Porque meus irmãos, né, não queriam acordar cedo, dizia, meu nome na realidade é José Abílio Silva de Santana, e eu nunca tinha sido Abílio. Abílio é de uns 23 anos para cá. Eu era Zé de Dalva, que é minha mãe. Pois é. Aí dizia, pois é, que era para eu acordar cedo, 5 da manhã. E eu nunca gostei de acordar cedo. Nunca. Tinha época que eu ia para debaixo da esteira de piri, que é onde a gente dormia, não tinha colchão, era esteira de piri. O único colchão que tinha lá em casa era o colchão de painho de manhã, que era um colchão de capim. Fura igual a agulha. Era. Pois bem, e aí o que é que eu fazia? Eu me escondia debaixo da esteira de piri, eles olhavam, acordou, eu conversa, estava dormindo lá de baixo. E aí, a galinha na hora certinha estava lá. Mas só não acordava cedo, só que eu era águia. Entendeu? Eu pegava o milho, pegava o anzol, ó. Quando ela vinha, ó, pegava o milho no anzol, eu digo, venha. Então escute isso. Aonde o senhor quer chegar conosco? Galinha tem medo de tudo. Quem quisesse comer galinha tinha que acordar cedo, ou então ser muito águia, porque galinha, ela tinha medo de tudo. Dependendo do tamanho da minhoca, ela não encara. Sim, senhor. Sim, senhor. Para comer galinha, ela é medrosa, ela foge. Não tem como pegar. Só no puleiro de manhã, de madrugada, ou à noite. O que você quer dizer com isso? Quantas vezes Jesus fugiu? Tentaram apedrejar, diz a Bíblia, ele fugia. Soltava ele. Fugiu para o Egito. Né? Alguém me ouve, diga amém. Fugiu para o Egito e fugindo da multidão, fugiu de Nazaré, fugiu. Agora você quer ver galinha encarar o que vier. Pode ser jumento, cavalo, pode vir o cão, a galinha doida, ela encara. Pode ser galo de rinha, de espora, galo brigador, ela encara. Sério, pastor, sério, é a mesma galinha que foge, que tem medo até de minhoca grande, quer ver ela virar assim, sabe, um jararacuçu choco. É quando ela está choca. Quando ela está com os pintinhos, ela está com um pintinho ali, quem vem? Ela encara. Não estou entendendo, pastor. Nenhuma ave poderia representar tão bem Jesus tanto quanto a galinha. Nenhuma. Jesus fugiu aqui, Jesus fugiu dali, Jesus fugiu de cá, fugiu de lá, e disseram é covarde, nada, era o instinto galinha. Mas depois que ele nos gerou na cruz, depois que teve filhos, nos gerou na cruz, ele disse, agora venha, ai de quem toca em um dos meus pequeninos, louvado seja Deus. Terceira ave, que representa legalmente a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a pomba.
representa legalmente a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A saber, o Divino Espírito Santo. Como a pomba representa o Espírito Santo, a galinha, Jesus, a águia, Jeová. Senhores, isso não sou eu que estou inventando, não. O que, pastor? A ornitologia deixa clara que a única ave, a única ave, eu disse a única, segundo o Dr. Russell Velache, o rei da ornitologia, ele é o rei, ele é o cara. Existe no mundo 10.087 tipos ou espécies de aves. Em meio a 10.087 tipos ou espécies de aves, a única que não tem vesícula biliar, fel, aquela pecinha grudada no fígado, que na gente é vesícula biliar, e nas aves, no gado, nós chamamos de fel. Que quando se cuidava da galinha, na época que se matava a galinha, é o maior cuidado para não ferir o fel, para não amargar toda a carne. A única ave no mundo que não tem fel, a pomba. Ela representa legalmente o Divino Espírito Santo. No Espírito Santo não tem nada de amargura. Está ouvindo? Doce hoje, azedinha amanhã. Está ouvindo? Está ouvindo? Maravilhosa hoje, triste amanhã. Está ouvindo? Ou terra hoje? Amanhã, receba. Tu tá cheio de quê, rapaz? Se ligue. No Espírito Santo não tem nada de fel, nada de amargura. Ok. Agora que temos consciência das três aves, deixa eu voltar para o texto. Quantas viagens a pomba noélica fez? 3. Permita-me que eu vos diga que isto aqui é um prenúncio. Isto aqui é um prenúncio. Isto aqui é uma xerox autenticada pelo tabelião celestial, a xerox das 3 viagens que o Divino Espírito Santo fez. Isso aqui é o roteiro da viagem que o Divino Espírito Santo fez. Como a pomba noélica fez 3 viagens, o Divino Espírito Santo também fez 3 viagens. A primeira viagem da pomba noélica só havia água e ela voltou logo para a arca. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. O Espírito de Deus veio e movia-se sobre a face das águas. E como não achou nada para pousar, voltou para o céu. Eu não estava aqui, você também não tinha pouso para ele. A segunda viagem do Divino Espírito Santo está lá no livro de Mateus, capítulo de número 3 e versículo 16. Lá está a segunda viagem do Divino Espírito Santo. E acabando Jesus de ser batizado, saiu logo da água, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Lá está a segunda viagem do Divino Espírito Santo. Foi no dia do batismo de Jesus. Está pensando que voltou logo para o céu? Voltou não! Era a segunda viagem, tinha que demorar um pouquinho. Ele demorou, ficou 3 anos aqui, cooperando no ministério de Cristo. E na hora de ir para o céu, levou também o sinal da terra. E que sinal foi esse? As marcas do Calvário. As marcas do Calvário. Terceira viagem do Divino Espírito Santo, Atos 2. Lá está a terceira viagem.
está Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Natanael, lá está a esposa do carpinteiro, seu Zé de Nazaré, a irmã Lia estava lá, a Maria Salomé, a irmã de Maria estava lá, uma tal de Ana, que era a avó de Jesus, a mãe de Maria, também estava lá, seu Joaquim, o pai de Maria, o avô de Jesus, também estava lá, é cerca de 120, cadê? O Espírito Santo diz, cadê o quê? A terceira viagem vai ser quando? Ele disse agora, segura que lá vou eu. Ele veio na terceira viagem, encheu todos do seu Espírito. Quem está entendendo, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei! Na terceira viagem, a pomba noélica não voltou mais à arca. Na terceira viagem do Divino Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecoste e não voltou mais para os céus. Ele está aqui na terra. Ele está aqui. Amada, na terceira viagem o Espírito Santo não voltou mais, permanece aqui. Faz quase 2000 anos e ele permanece aqui. Tem certeza que o Divino Espírito Santo não foi embora? Tira o pé do chão e aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei, acha duas pessoas aí e respeitosamente diz para ele, diz para ela, o Espírito Santo não foi embora. Eu preciso da sua atenção porque eu vou te dizer uma verdade. Me puna o Raboni da Galileia se não profiro verdade do fundo da minha alma. Ultimamente, eu, Abílio Silva Santana, estou muito preocupado. Sério, pastor Abílio, sério. Olhe bem para mim, queridos. Preciso da sua atenção. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não foi embora. Eu até me emociono. Mas eu tenho certeza, convicção, que o Espírito Santo não foi embora. Eu tenho certeza.
teve. Agora, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Dúvida eu lhe asseguro que eu não tenho. Só fico encucado. Diante de Deus eu só fico encucado. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo não foi embora. Ele está na terra. Eu só fico encucado. Gente, querido, querida, asseguro-vos que eu estou a no máximo 5 minutos de devolver o microfone a quem de direito. Mas escute bem, queridos. Por que ninguém se preocupa? Por que a maioria não se preocupa? Eu estou falando de nós pregadores, tá? Em observar, olhe para mim aqui. Se ele foi, olhe para mim, senão você não vai entender a mensagem. Presta atenção. Em observar se ele foi ou não. Se é pretérito, se é presente. Gente, não se ouve quase nada sobre ele. Gente, não se estuda quase nada sobre os paracletos dele. Ele veio, mas parece que não estamos nem aí. Não sabemos qual é a área dele, a atuação dele, por que ele veio, não sabemos por que ele não foi embora ainda. Quase 2000 anos e ele está aqui, quase ninguém se preocupa em ensinar para a massa humana por que ele não foi embora. Falam nada. Quando o Benihim escreveu aquele livro Bom Dia Espírito Santo, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, queria que Benihim pedisse perdão. Porque escreveu Bom Dia Espírito Santo. Ele preocupado que a gente não dá bom dia para ele, não se preocupa se ele foi embora, se ainda está em nossa vida. Quase ninguém estuda o que é que agrada a ele, o que é que desagrada. Se isso ofende a ele, se não ofende. Eu vou fazer uma pergunta e já devolvo o microfone ao santo missionário. Já que o Espírito Santo não foi embora, e eu tenho convicção que ele não foi. Já que ele não foi embora, dobre sua atenção que eu preciso da atenção de todos. Já que o Espírito Santo não foi embora, por que não se ouve mais um falar em língua estranha aqui e outro levanta lá interpretando aquela língua? Que antigamente era assim. Porque tem tanta pataquada, tanta presepada, que quem conhece dos paracletos, quem conhece do ruach, de paracletologia, sabe que não tem nada a ver com ele.
não foi embora, por que não tem mais tanto batismo com o Espírito Santo como antigamente? Para resumir e tomar o assento, já que ele não foi embora, porque tantos e tantas hoje usa a expressão de ex-vaso. Porque tantos profetas e profetisas aposentados. Há uma igreja na Bíblia. Ei, há uma igreja na Bíblia que, graças a Deus, missionário, eu não era membro dela. Graças a Deus. Há uma igreja na Bíblia que, graças a Deus, que eu não era membro dela. Porque se eu fosse membro dessa igreja, olhe para mim aqui. Atenção, por favor. Eu ia ser taxado de rebelde. Por quê, pastor? Porque eu ia dividir o trabalho. Dividir não, eu ia fazer tudo para arrancar todos os crentes lá de dentro. Que é isso, pastor? Eu ia ser taxado de rebelde. Por quê? Eu já preguei tanto para pecador esse texto bíblico. Tanto, até que um dia o próprio Espírito disse: você mentiu. Você mentiu. Eu disse, não. Quando eu fui ler direito, eu disse, eu menti na inocência. E nunca mais eu preguei para pecador esse texto. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Quem nunca pregou isso? Pecador, ele está no porta do teu coração batendo. Olha, eis que estou à porta e bato. Quem disse que saía para pecador? Isso aí foi uma carta que foi enviada à última igreja, a igreja de Laodiceia. Se ele disse, eis que estou à porta e bato, ele estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. E se Jesus está do lado de fora, tu acha que o Espírito Santo ia ficar lá fazendo o quê? Se eu sou membro da igreja de Laodiceia, eu ia alugar um salão do lado da igreja de Laodiceia. E eu ia ficar na porta da igreja, missionário. Jesus, e ele. Laodiceia, se alguém aí abrir, qualquer um, não precisava ser um ministro, não, qualquer um, se abrisse, ele disse que entrava. Sabe o que é que ele está dizendo? O avivamento pode começar por qualquer um. E se eu sou membro da igreja de Laodiceia, eu alugava um salão do lado de Laodiceia. Jesus, vem pra cá, entra aqui, Jesus. Diga para alguém que está do seu lado, o Espírito Santo não foi embora. Diz para ela assim, ó, eu vou te dar prova disso.
Escuta isso aqui. E depois desta fala, o microfone está nas mãos do santo anjo desta igreja. Escuta isso aqui. Eu tive um sonho há uns 3 anos atrás. Isso que eu estou lhe falando é a mais pura verdade. Todas as vezes que me lembro desse sonho, eu me emociono muito. Eu tive um sonho que eu chegava, amados, em uma tribuna, e era um plenário, que você não imagina, tipo Maracanã, lotado de gente, lotado. E eu chegava num terno, mas num terno bem chamativo. Não é que é errado, nada disso, mas eu estou falando do sonho que eu tive. Um terno muito chamativo, eu estava lindo, muito bem vestido. E eu vi o amor do povo para comigo, uns querendo pegar minha Bíblia, que não é de mim carregar passo, não gosto, um querendo pegar minha Bíblia, outros querendo me auxiliar para subir para a tribuna. Quando eu fui chegando, um monte de gente, umas 150, 200 pessoas aqui na frente, assim, fotos, holofotes, mas muita gente. E chegou a hora de eu pregar. Quando eu assumi a tribuna, o povo começou a aplaudir. Era mais ou menos tipo Maracanã, muita gente. E muita gente aqui. E eu me senti no bam. E de repente eu abri a Bíblia para achar o texto que eu ia ler. E a minha Bíblia estava toda em página branca. Não tinha uma letra. Eu passei para um lado, para outro, e tudo branco. Eu procurei tudo branco, não tinha nada. Meu Deus, comecei a ficar nervoso. E quando eles perceberam no púlpito que minha Bíblia estava em página branca, todos saíram do púlpito e foram descendo. Os holofotes foram desligados, e gente desligava a câmera, dava as costas, o ginásio aquela área ficou sendo esvaziada, porque perceberam que a minha Bíblia estava em página branca. Eu comecei a ficar com vergonha. E quem me conhece sabe, eu sou um eterno dependente de Deus. Eu fiquei sem saber o porquê. E quando eu olhei lá no canto, uma gigantesca pomba, mas uma gigantesca, alta, seus 7, 8 metros, e era uma pomba muito grande, que estava lá no canto daquele estádio, e já estava pronta para bater asas, de costas para mim, e olhou para mim assim. E eu vi que do canto do olho da pomba estava saindo lágrimas. Eu entendi que aquilo ali era o Espírito Santo me deixando, mas com tristeza. Eu assustei, missionário. Quando eu assustei, eu dei graças a Deus, porque era um sonho. Eu entendi. Todas as fotos, todos os convites, todas as mensagens, é só porque do Espírito Santo. Eu não vou te mentir, não, eu estava muito narizinho. Eu estava muito presunçoso. Eu tinha me esquecido da enxada. Eu tinha me esquecido do jumento que eu montava na roça. E para concluir a minha fala, eu disse: Espírito Santo, não se vá. Sabes por quê? Porque um crente sem o Espírito Santo é como o céu sem estrela. Um crente sem o Espírito Santo, o diabo faz dele bagaço, capacho.
Se o Espírito Santo sair de você, você vai voltar a usar drogas. Se o Espírito Santo sair de você, você vai voltar a ser prostituta, vai voltar a ser ladrão, você vai para a cadeia. Se o Espírito Santo sair da sua vida, você vai voltar a ser estelionatário, vai voltar a fumar maconha. Se o Espírito Santo sair da sua vida será arrasada. Mas pelo amor de Deus, deixa ele pousar na tua vida. Com a permissão do anjo desta igreja, os que querem sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, fique de pé, por favor. Segure firme na mão desse irmão que está do seu lado. Mas segure firme mesmo. Fecha esse corredor aí, queridos.